boa tarde a todos que estão nos assistindo ao vivo e que posteriormente irão nos assistir. Quero dar início à nossa audiência pública para a apresentação dos números do primeiro quadrimestre de 2020, correspondentes ao mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Essa nossa audiência pública ela está sendo realizada via vídeo web, então um modo diferente, né? A primeira vez aqui no nosso município, e ela está instituída, essa nossa audiência pública, pelo decreto número 187/2020. Então, esse decreto foi elaborado no dia 27 de abril de 2020, então, aonde instituiu a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020 através de videoconferência. Então, a gente vai estar aqui hoje apresentando aos nossos munícipes, à nossa população, tudo o que foi realizado no período desse primeiro quadrimestre. A gente sabe que ele é um pouco tumultuado, principalmente depois da metade de março, onde a gente teve o início da pandemia, né? O início de muitas ações, muitos planejamentos novos, e que vem então com essa dificuldade em todos os municípios, no mundo, enfim, no Brasil. Mas a gente, por ser um município, eu digo assim, que vem de uma gestão bem organizada desde o primeiro ano do nosso mandato, a gente conseguiu entrar no ano de 2020 com muito planejamento e muitas ações a serem desenvolvidas no nosso município. A gente tinha um bom dinheiro em caixa, enfim, um bom movimento para a gente estar executando essas ações, mas em virtude dessa pandemia a gente está todo dia reprogramando quais ações serão prioridades, né? Com certeza vai ser a prioridade de garantir a vida do nosso munícipe, né? Então a gente está aqui tentando fazer o máximo possível, executando o máximo possível de ações que foram planejadas. Dizendo isso, a gente vai passar então nesse momento para o nosso contador geral, que fará as apresentações, os números até aqui executados neste primeiro quadrimestre do ano de 2020. Boa tarde a todos, então. Passaremos então a informação dos números relativos ao primeiro quadrimestre de 2020 do município de Santiago do Sul. Edital do chamamento número 4/2020, convocação para audiência pública relativa aos dados do primeiro quadrimestre de 2020, publicada no site oficial do município, com endereço para que todo o público interessado possa participar. Então, marcada para 28 de maio de 2020, com dados do primeiro quadrimestre. Por força da Lei Federal 101/2000, no seu parágrafo 4º do artigo 9º, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, por força ou em decorrência da pandemia do coronavírus, está sendo realizada via web. As metas de arrecadação do primeiro quadrimestre e no exercício de 2020. O orçamento, com a receita prevista para o ano, é de total de 14.800.000. Até o primeiro quadrimestre, então, foram arrecadados R$ 4.292.737,13. E as despesas foram de R$ 4.446.202,83 neste mesmo período.
sendo que a atualizada para o ano ficou em R$ 16.501.468,55, demonstrando por quadrimestre a previsão de arrecadação para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, que é o quadrimestre, foi previsto 4.145.822.000 de receita e arrecadado R$ 4.292.737,13, havendo então um superávit com relação à previsão de R$ 146.915,13. Os outros quadrimestres serão demonstrados nas próximas audiências. Com relação às despesas, então, a previsão da despesa no quadrimestre era de R$ 4.246.930 e foram liquidadas R$ 4.446.202,83, ou seja, com um déficit de R$ 199.272,83. Esse déficit é coberto com os recursos do superávit financeiro de exercícios anteriores. Pode-se dizer, então, que há um equilíbrio entre receitas e despesas no quadrimestre. Vamos apresentar agora as despesas por função. Então, na função legislativa, 156 mil, na administração 659 mil, segurança pública 21 mil, assistência social 184 mil, saúde 1.090, educação 620 mil, cultura 38 mil, urbanismo 167 mil, saneamento 44 mil, agricultura 577 mil, transporte 770 mil, desporto e lazer 73 mil e encargos especiais 42 mil, totalizando então as despesas liquidadas no quadrimestre por função R$ 4.446.202,83. Então, num comparativo entre receitas e despesas, a receita no quadrimestre foi de R$ 4.292.737,13 e as despesas de R$ 4.446.202,83, déficit de R$ 153.465,70, como já comentado anteriormente, cobertos pelo superávit financeiro. Então, volto a dizer, há o equilíbrio entre receita e despesa arrecadada no quadrimestre, com uma pequena defasagem. A situação financeira, disponibilidade de caixa líquida. O município possui disponível R$ 2.743.204,28, sendo destes recursos próprios 956 mil e vinculados 1.787.000. Então, a disponibilidade de caixa bruta é de 3.773, mas descontados os compromissos já das despesas liquidadas, tem-se então a disponibilidade líquida de R$ 2.743.204,28. A despesa com pessoal do Poder Executivo no primeiro quadrimestre de 2020, então, com base na receita corrente líquida, que é dos últimos 12 meses, o limite seria R$ 7.494.000, que é 54%. Mas o município teve uma despesa de R$ 6.385.535,54, que corresponde a 46%. Logo, então, abaixo do limite em quase 8%, ou seja, 7,99% abaixo do limite permitido pela legislação. No Poder Legislativo, o limite é de 6% sobre a receita corrente líquida e o Poder Legislativo gastou 409 mil. Então, abaixo do limite de 3,5%, que corresponde a R$ 423.728,80. Aplicação dos 15% de saúde no primeiro quadrimestre de 2020. O valor mínimo que deveria ser aplicado pelo município seriam 630 mil, que corresponde aos 15%, mas o valor aplicado foi 815 mil. Logo, aplicou 19,39%, ou seja, a maior em termos de valores, R$ 184.712,16, 4,39% a mais do que
do mínimo que deve ser aplicado. Em educação, no primeiro quadrimestre, o valor mínimo que deveria ser aplicado é 25%, que corresponde a R$ 1.050.000. O município aplicou R$ 1.064.000, então acima do limite mínimo exigido, que é 25,32%. Ou seja, ainda aplicou a maior, R$ 13.653,12, que corresponde a 0,32%. Aplicação no Fundeb. As transferências para o município do Fundeb somam em R$ 322.388,50, com mais os rendimentos. Então, as normas dizem que 60% devem ser aplicados com professores do magistério. O município aplicou 179 mil, deveria ter aplicado 193. Então, está faltando aplicar 14 mil. Isso se justifica porque nós estamos no início do ano letivo e o Fundeb, os professores entraram em férias no mês de janeiro e então não foram pagos com recursos do Fundeb, pois ainda não haviam sido repassados. Então, no decorrer do ano de 2020, esses percentuais serão cumpridos. Aplicação do Fundeb, 95%. A norma diz que do total dos recursos do Fundeb, 95% deverão ser gastos no exercício, ou seja, só pode sobrar para o exercício seguinte 5%. Na análise do primeiro quadrimestre, o município ainda não gastou, o município gastou apenas 179 mil, certo? Porém, no decorrer do exercício, certamente esses requisitos serão cumpridos, ou seja, vai gastar os 95% até o final do exercício. Com relação ao Fundeb, são descontados mensalmente nas transferências o valor que vai para o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento de Ensino. Então, do município de Santiago do Sul foram descontados 495 mil, enquanto que o repasse efetuado, a disponibilidade do município, foram de 322 mil. Ou seja, o município perde 173 mil no repasse do Fundeb. Falando da receita corrente líquida, que é a base para o cálculo de pessoal. A receita corrente líquida se apresentou em 14.080, ou seja, com déficit na previsão de 714 mil, que provavelmente dependerá de como é que será a economia para que seja cumprida essa previsão. Lembrando que é uma previsão que foi por ocasião da elaboração do PPL-LDO e orçamento. Passamos agora algumas informações do sistema de água. Então, nós arrecadamos em 2020 R$ 63.869,79, sendo que a despesa liquidada foi de 118. Então, há um déficit de 54.762 entre receita e despesa liquidada do sistema de água. Na iluminação pública, a arrecadação foi de 18 e as despesas foram de 13. Então, está sobrando, ou seja, há um superávit de R$ 5.000. Na coleta de lixo, não houve arrecadação ainda esse ano, os carnês do IPTU ainda não foram lançados, e a despesa monta em 68 mil, então, portanto, um déficit de 68 mil praticamente. Na segurança, o município mantém um convênio de trânsito e radiopatrulha, cuja arrecadação foi R$ 522,43. O município repassa para o convênio radiopatrulha, repassou no primeiro quadrimestre 6.111 e a despesa liquidada no quadrimestre 5.383. Do Corpo de Bombeiros, a arrecadação de taxa de 3.000 e as despesas somam R$ 21.508,61, que aqui inclui as despesas do pessoal cedido pelo município ao Corpo de Bombeiros. Dívida ativa, restos a pagar. Salientando que o município não possui operação de crédito e não possui dívida pública. Os restos a pagar advindos de 2019 foram de 315 mil e pagos já em 2020, 294 mil. Resta para o município pagar R$ 20.942,63. A posição da dívida ativa de 31 de 12 de 2019
com um montante a receber de R$ 134.615,56, considerado ajuste para perdas, e o valor arrecadado até o primeiro quadrimestre foi de R$ 13.000. Passivos contingentes. São provisões de passivos contingentes e passivos patrimoniais até o primeiro quadrimestre que montam o valor de R$ 1.399.000. Esse é uma provisão que refere-se a processos judiciais sem decisões relativos à questão de pessoal, indenizatórios, insalubridade, periculosidade, férias, 13º, entre outros. Sobre férias e encargos sociais, a apropriação registrada até o primeiro quadrimestre de férias a pagar montam em R$ 410.000 e os encargos R$ 98.000, somando o total de R$ 508.916,21. 13º encargos sociais, a apropriação registrada até o primeiro quadrimestre de 13º a pagar, R$ 115.000, mais os encargos R$ 27.000, montante de R$ 142.986,78. O total da apropriação até o primeiro quadrimestre, entre férias e 13º, então, montam em R$ 651.902. Temos um quadro aqui comparativo da arrecadação do primeiro bimestre de 2019 com o primeiro bimestre de 2020. Nos totais, em 2019 o município arrecadou receita bruta R$ 5.146.987,70 e em 2020 5.111. Então, havendo uma defasagem 0,69%, nem 1%, né? Que equivale a R$ 35.000. Mas nós temos que considerar que no primeiro quadrimestre de 2020 houve o repasse de R$ 215.116,89, que foram do apoio financeiro a municípios, que o governo repassou, 100.000 de emenda parlamentar e recursos de prevenção e combate à pandemia coronavírus nas áreas de saúde e assistência social de 37.000. Então, considerando esses valores, a queda de arrecadação fica em 4,87% a menor do que o mesmo período de 2019, o que representaria o valor de R$ 250.461,18 a menor do que o mesmo período do exercício anterior, 2019. A nossa conclusão é que, tendo em vista os resultados apresentados nos demonstrativos, pode-se dizer que o primeiro quadrimestre de 2020 fechou com ótima situação financeira, ou seja, positiva. As metas previstas no plano plurianual, prioridades na lei de diretrizes orçamentárias e os programas de governo estão sendo cumpridos. Com relação à audiência pública da saúde, do Fundo Municipal de Saúde, passamos agora então a informações relativas ao primeiro quadrimestre de 2020, que é por força da Lei Complementar Federal 141/2012, no seu artigo 36, parágrafo 5º, que diz que o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública, na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput. Então, vamos às despesas liquidadas por função no Fundo Municipal de Saúde. Em atenção básica foram 905.000, assistência hospitalar ambulatorial 79.000, vigilância sanitária 22.000, vigilância epidemiológica 12.000 e na administração geral 70.000, perfazendo um montante de R$ 1.090.000, R$ 302,96. Já foi colocado anteriormente, mas a aplicação dos 15% mínimo em saúde no primeiro quadrimestre do exercício de 2020. O mínimo seria R$ 630.550,88, sendo que o município aplicou R$ 815.263,04, que corresponde a 19,39%, então aplicado a maior do que o limite em 4,39 pontos percentuais, que equivale em valores a R$ 184.712,16. Cabe salientar que o município, para fazer frente a essas despesas, o município transferiu
para o Fundo Municipal de Saúde, no primeiro quadrimestre, a importância de R$ 725 mil. Situação financeira, disponibilidade de caixa do Fundo Municipal de Saúde. O montante disponível no Fundo Municipal de Saúde é de R$ 771.957,78, sendo desses 595 mil de recursos vinculados e 176 mil de recursos provenientes dos impostos, então, não vinculados ao governo federal e estadual. São essas as informações que julgamos necessárias para esclarecimento da população dos gastos e as receitas do município de Santiago do Sul, separado do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, no primeiro quadrimestre de 2020. Nós agradecemos a atenção dispensada e agora, a partir de agora, o secretário municipal de saúde de Santiago do Sul, senhor Wilson Casagranda, fará a explanação das atividades desenvolvidas no Fundo Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 2020. Muito obrigado pela atenção. A seguir, Wilson Casagranda. Então, com vocês agora, nosso agradecimento pela atenção. Wilson Casagranda vai expor as atividades do Fundo Municipal de Saúde. Boa tarde aos que estão nos assistindo nesta audiência pública, a primeira audiência no exercício de 2020. E como o nosso contador tem relatado e tem feito a prestação, nós atingimos a meta e investimos além, né, que seria os 15%, mas nós passamos de 19%. Então está dentro dos previstos e esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí no atendimento à população, no momento que nesse início de ano tivemos a infelicidade de ter essa pandemia que nos assola aí em todos os municípios no Brasil, em outros países. Então tivemos que trabalhar talvez de uma forma assim diferente e nos adaptarmos à nossa real situação. E quanto a isso, a gente tem feito investimentos na proteção e na prevenção para que nós não sejamos tão atingidos por esta pandemia. Mas nesse primeiro quadrimestre, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, nós fizemos entre exames e procedimento 512 procedimentos que foram feitos neste período. Consultas especializadas, nós tivemos 254 consultas. Também cirurgias que foram feitas foram 19. Não foi um número tão elevado quanto no exercício anterior, mas tendo em vista que nesse período somente foram atendidos urgências e emergências. E no início do ano, então, normalmente existe aquela parada até a liberação de orçamentos, então, mas mesmo assim a gente conseguiu atingir a nossa meta. Quanto à questão da nossa farmácia básica, nós nesses 4 meses, nós fizemos praticamente 4.000 atendimentos, mas exatamente foram 3.959 atendimentos feitos pelos nossos profissionais, além de todo o trabalho que é feito pela equipe, que são vários os procedimentos, atendimentos que são feitos dentro da nossa unidade. Então, consideramos que esse primeiro quadrimestre, em termos de produção, foi positivo e tivemos a grande dificuldade, então, diante
dessa situação atípica que não só nosso município de Santiago, mas de todo o nosso Brasil vem atravessando. Então, de uma forma bem resumida, seria isso daí. E eu passo agora a palavra então para o nosso contador, o Domingos, né, que já fez a prestação de conta, para ele conduzir aos trabalhos. Com os números apresentados agora e as atividades do Fundo Municipal de Saúde, eu convido o prefeito para que faça suas considerações finais nesta audiência pública com os dados do primeiro quadrimestre de 2020 do município de Santiago do Sul. Muito bem, então, como todos puderam ver, a gente está cumprindo as nossas metas fiscais, a gente está atingindo os nossos gastos exigidos por lei, que são os 15% na saúde, estamos acima de 19% nesse primeiro quadrimestre. Na educação também, a gente está dentro da meta, que é 25%, a gente está com 25,32%. Então, a gente vem se dedicando e mostrando qual é o objetivo da nossa administração, que é zelar bem o dinheiro público, fazer a sua aplicação da melhor forma possível. A gente sabe, como o Domingos apresentou num slide aí, que a tendência é que nós teremos uma queda de arrecadação agora, né, nesse segundo e no terceiro quadrimestre. Tudo isso a gente está planejando, todo dia a gente conversa, troca as ideias e claro que a gente não sabe ainda o futuro que está por vir quanto à arrecadação do nosso município. Mas vocês podem ter certeza que a gente, como gestor, junto com a equipe, está tomando todos os cuidados para que o nosso município chegue no final do ano de 2020 com suas contas em dias, com todas as nossas obrigações pagas, com todas as nossas leis de responsabilidades fiscais cumpridas. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso dever. Então, cada dia, cada mês que passa, a gente espera sempre estar cumprindo com as obrigações que nos foram dadas. Dizendo isso, eu quero agradecer a todos que acompanharam ao vivo essa nossa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020 e também a todos que irão nos assistir posteriormente através do vídeo. A gente agradece a todos pela compreensão e qualquer dúvida que tiver quanto a algum número que aqui foi apresentado, quanto a alguma coisa da área de saúde também, através do secretário Wilson, a gente está à disposição, tem a equipe financeira do município, lá na saúde tem o pessoal que cuida da parte administrativa também, através do secretário Wilson e demais pessoas, estão à disposição para esclarecer e tirar qualquer dúvida que você, munícipe, tem quanto a estas prestações de conta do primeiro quadrimestre de 2020. Dizendo isso, eu declaro encerrada a nossa sessão e agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado. Deixa eu só